maravilhar com a tua doce presença. Tu reinas no trono dos céus, a criação se prostra aos teus pés. Tu reinas vestido de glória, os anjos te adoram aos teus pés. Teu reino governarás, teu reino não passarás. Ó Santo Deus, fico maravilhado. Tu és muito mais do que eu possa expressar. Ó Santo Deus, quebra o vaso de alabastro sobre o Deus que sabe me maravilhar. Tu és totalmente amável, tesouro desejável que eu procuro. Tu és um fogo apaixonado, eu sou do meu amado e tu és meu. Pra sempre governarás, teu reino não passarás. Ó Santo Deus, fico maravilhado. Tu és muito mais do que eu possa expressar. Ó Santo Deus, quebra o vaso de alabastro sobre o Deus que sabe me maravilhar. Derrama o meu amor, derramo meu louvor sobre ti, derramo meu amor sobre ti, derramo meu louvor sobre ti, derramo meu amor. Ó Santo Deus, fico maravilhado. Tu és muito mais do que eu possa expressar. Ó Santo Deus, quebra o vaso de alabastro sobre o Deus que sabe me maravilhar. Ó Santo Deus, fico maravilhado. Tu és muito mais do que eu possa expressar. Ó Santo Deus, quebra o vaso de alabastro sobre o Deus que sabe me maravilhar. Você pode declarar isso, ó Santo Deus. Ó Santo Deus, fico maravilhado. Ó Santo Deus, ó Santo Deus, quebra o vaso de alabastro sobre o Deus que sabe me maravilhar. Para o Santo Deus, ó Santo Deus, fico maravilhado. Tu és muito mais do que eu possa expressar. Ó Santo Deus, quebra o vaso de alabastro
sabe me maravilhar. Deus que sabe nos maravilhar. A Ele adoramos. Sim, Senhor. Aleluia. Vamos nos colocar em pé. Nesse instante, eu quero que você abra sua Bíblia de uma forma assim, com todo o coração. Em Marcos, capítulo de número 16. Marcos, capítulo 16.
E nós vamos ler os versículos 15 e 16. Marcos, capítulo 16. Quem achou, diga para o irmão, eu achei. São as palavras finais do Senhor Jesus, trazendo de uma forma aos nossos corações, e nunca podemos esquecer dessas palavras. Tudo que eu quero fazer nesta manhã é soprar no seu coração novamente, para que sempre você tenha esse zelo, esse amor, essa paixão tão grande para a evangelização. Versículo 15 diz, e disse-lhes, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. Vamos ler juntos, 15. E disse-lhes, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. Eu vejo cada um de vocês e a mim mesmo, todos nós como anunciadores de boas novas. A verdade da cruz é algo tão maravilhoso. Aqueles que entendem o plano de salvação preparado por Deus, não tem como rejeitá-lo, não tem. Sabe quando você sai sob a unção do Espírito Santo para levar a palavra? É tão diferente. O preço que Jesus Cristo pagou ali na cruz, foi aquele preço assim, infinito, foi ao extremo. E Ele fez isso por todos os homens. Você precisa ter no coração o que está escrito em 1 Timóteo, capítulo 2, o versículo de número 4. 1 Timóteo, capítulo 2, o verso de número 4, você passa a conhecer de uma forma clara a vontade do Senhor, dizendo assim, 1 Timóteo, capítulo 2, o verso 4 diz, o qual deseja que alguns homens sejam salvos e que alguns cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Amém? Por que você falou não? Hã? Deus não deseja que alguns sejam salvos. A palavra diz, o qual deseja que todos. Fale comigo, todos. Outra vez, todos. Outra vez, todos. Este é o coração de Deus, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Mas a obra da cruz não vai fazer diferença alguma na vida daqueles que a ignoram. Se é essa verdade, que o perdão e a vida eterna estão disponíveis a todos, desde que eles invoquem o nome do Senhor. Agora, o que vai servir a obra da cruz? O que eles vão aproveitar se eles não souberem da obra da cruz? Quando nós lemos em Romanos capítulo 10, o versículo de número 4, Paulo faz essa pergunta, eu creio até que com lágrimas, de uma forma assim, dramaticamente, ele faz essa pergunta em Romanos capítulo 10, o versículo de número 14, o grito do coração dele, que deve ser o nosso grito também, diz assim, como porém invocarão aqueles em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? Toda a obra da cruz, toda a mensagem das boas novas, tudo aquilo que o Senhor realizou ali, tudo que Ele demonstrou de amor, de misericórdia, de compaixão. Agora, como as pessoas vão ouvir, se não há o quê? Quem pregue? E essa pergunta deveria inquietar-nos tanto, como inquieta o coração de Deus. O Evangelho é a maior notícia, e apenas nós, a igreja, nós temos conhecimento dela. Agora, será que temos o direito de retê-la? De forma alguma.
nós, queridos, somos incumbidos de uma grande responsabilidade. Deus escolheu a igreja para levar o evangelho aos perdidos. Deus não escolheu anjos. Anjo não prega o evangelho. Os anjos gostariam de pregar, mas eles não podem pregar. Eles não podem pregar por quê? Porque anjo nenhum foi salvo. Jesus não morreu por anjo nenhum. Não teve anjo nenhum que foi regenerado. Os homens, nós que um dia experimentamos a graça da salvação, temos essa responsabilidade. Quando você lê em 2 Coríntios, capítulo 5, os versos de número 18 e 19. 2 Coríntios, capítulo 5, versos 18 e 19, dizem assim: ora, tudo provém de Deus que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, a saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Essa pergunta nós temos que responder. Somos, todos nós, porta-vozes da cruz, os únicos canais da mensagem da salvação. Deus não tem um plano B. Paulo diz aqui em 2 Coríntios 3, versos 2 e 3, 2 Coríntios, capítulo 3, versos 2 e 3, ele diz assim: vós sois nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens, estando já manifestos como cartas de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. Sobre nós está essa responsabilidade de fazer valer a obra da cruz em nossa geração. Esse dia global é um dia, mas não deve significar que seja o dia único da evangelização. O irmão que está aí ao seu lado, é essa carta. As pessoas vão ler o evangelho na nossa vida, no nosso testemunho, em nossas palavras, em nossas atitudes, em nosso carinho, em nosso amor, em nossa compaixão. Mas não é alguma coisa tão simples. Você não está isento dessa responsabilidade. E Deus certamente nos cobrará sobre esse assunto. Por quê? Talvez tenhamos dificuldade em aceitar essa perspectiva. Mas deixar de pregar o evangelho para aqueles que cruzam o nosso caminho, ou para aqueles a quem o Senhor nos envia, não seria um pecado? Porque pecado é errar o alvo. O pecado é deixar de fazer aquilo que Deus nos mandou fazer. Existe o pecado chamado de comissão, aquele que nós fazemos. Mas existe o pecado chamado de omissão, aquele que nós deixamos de fazer. No momento quando fomos salvos, perdoados, nosso nome foi escrito no livro da vida, mas isso não pode ficar hermeticamente fechado em lugar algum. O nosso chamado agora é proclamar, é anunciar. Há uma responsabilidade tão grande, e eu quero que você reconheça essa responsabilidade. Olha a responsabilidade minha e sua. No livro de Ezequiel, abra comigo a sua Bíblia, Ezequiel capítulo 33, versículo de número 6. Ezequiel 33, o versículo de número 6, fala exatamente do dever do atalaia. Diz assim, Ezequiel 33, versículo 6. Um atalaia é uma espécie de vigia levantado para avisar quando vem o perigo. De certa forma, todos nós fomos constituídos atalaias de Deus no mundo, visto que Ele nos incumbiu da pregação do Evangelho. Olha o que está escrito: mas se o atalaia vir que vem a espada, e não tocar a trombeta,
e não for avisado o povo, se a espada vier e abater uma vida dentre eles, este foi abatido na sua iniquidade, mas o seu sangue demandarei da mão do atalaia. Nós sabemos que o inferno ameaça cada ser humano à nossa volta. Se nos negarmos a anunciá-lo, podemos esperar que Deus requeira isso de nossa mão. Foi por isso que o apóstolo Paulo, ele tinha uma consciência, não apenas da urgência, mas da necessidade de levar a palavra. Quando lemos em 1 Coríntios 9, o versículo de número 16. 1 Coríntios 9, o verso de número 16. Ele diz assim: se anuncio o evangelho, não tenho de me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação. Porque ai de mim, se não pregar o evangelho. Querido, já era para o mundo ter sido evangelizado há muito tempo. A igreja perdeu essa paixão. Pregar o evangelho não é função do pastor, é dele também, mas é de todos nós. Paulo dizia: se anuncia o evangelho. Esse anunciar não é apenas no púlpito, não é apenas com o microfone. Esse anunciar é por onde você passa, com cada pessoa que você encontra, aquele que sentou ao seu lado dentro do ônibus, aquela pessoa que está ali no caixa, cada pessoa que passa por você. Paulo dizia: se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa esta obrigação, porque ai de mim se não pregar o evangelho. Se uma pessoa morre sem Jesus, ela está perdida. Deus não tem um plano B para aqueles que nunca ouviram. A pregação do evangelho, não pense você que é um fardo. A maior alegria que você pode desfrutar aqui na terra, a maior alegria que você pode desfrutar aqui na terra, não é ganhar 100 milhões na Mega Sena, é você levar uma vida a Jesus. A palavra diz: o que ganha almas é sábio. O que ganha alma é sábio. O que ganha o sábio não é aquele que faz um foguete para levar alguém para Marte. Isso não adiantou nada. É você que muda o destino eterno de uma pessoa quando você a evangeliza, quando você anuncia para ela as boas novas do Senhor. Não existe, há uma recompensa certa para a fidelidade. Afirmamos que Deus cobrará a nossa infidelidade quanto ao evangelismo. Ele vai nos cobrar da nossa infidelidade. É importante também dizer que Ele vai galardoar a nossa fidelidade nisso. Não há nada que possa agradar mais o coração do Senhor do que ver homens sendo salvos. Não existe nada que mais possa trazer gozo, regozijo no coração do Senhor. Quando Ele faz você um canal de bênçãos, certamente o Senhor vai fazer você participante da alegria dEle. Ele prometeu. A última página da Bíblia em Apocalipse capítulo 22, Apocalipse capítulo 22, o versículo de número 12, Apocalipse 22, versículo 12, podemos estar certos de que seremos galardoados de acordo com os frutos que tivermos nas mãos para oferecer ao Senhor no último dia. E o fruto que Ele mais aprecia é gente. Fale comigo. O fruto que Ele mais aprecia é gente. Outra vez. O fruto que Ele mais aprecia é gente. Apocalipse 22, o verso 12 diz assim:
Jesus falando: eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Essa é uma tarefa para todo cristão. Como eu disse, alguns imaginam que essa tarefa é apenas do pastor Márcio e dos pastores da igreja, dos chamados profissionais. Não. Esse sofisma tem sido uma das principais armas que Satanás tem usado contra o avanço do cristianismo. E Satanás deseja que você não evangelize. Ele faz com que aquilo que deveria ser feito por todos caia sobre os ombros de poucos. Ele decide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Mas não seriam apenas só os discípulos, mas não eram só os 12, todos. Quando nós olhamos o começo da igreja lá em Jerusalém, não era essa a realidade que nós encontramos sobre a comunidade dos cristãos que começou lá em Jerusalém. Abra comigo em Atos capítulo 8, versículo 4. Olha que coisa tão interessante. Atos capítulo 8, o versículo de número 4. Atos 8, 4 diz: entre mentes, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Mas talvez você pense que esse texto se refere aos apóstolos. Mas não foram os apóstolos aqui. Não foram os apóstolos que foram dispersos. Olha o que está escrito aqui, no mesmo capítulo. Capítulo 8, versículo 1 diz assim: naquele dia, levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Os apóstolos ficaram onde? Em Jerusalém. Quem saiu e colocou o mundo de cabeça para baixo foi o povo. Os apóstolos ficaram lá em Jerusalém. Quem saiu para levar a palavra e anunciar a palavra foi um irmão igual que está ao seu lado. Olha para ele aí. Gente. Eles saíram plantando o evangelho, plantando igrejas por toda parte. Foi o povo em geral. Aqueles que alguns teólogos chamam de leigos. Olhe para mim. Na igreja não tem esse negócio de clérigo e leigo. Isso é invencionice, sabe de onde? Lá do inferno. Todos nós somos clérigos. Nós somos uma raça santa. Um povo que? Sacerdotal. Para anunciar as virtudes daqueles que nos chamou das trevas para sua maravilhosa luz. Você é tão sacerdote como eu. A sua oração é tão válida como a minha oração. Não existe isto. Na igreja de Jesus não existe sacerdote e povo. Não existe clérigos e leigos. Todos nós somos sacerdotes. Isso tem que entrando nas suas entranhas, se puder falar assim. Você tem que compreender essa verdade. Na igreja de Jesus não tem essa distinção, clérigos e leigos. Vossa santidade, não é assim. Todos nós, irmãos. O início da igreja, ela foi o que foi, porque não havia essa distinção. Não era apenas só os apóstolos que pregavam. O povo por onde ia anunciava a palavra. O povo onde ia pregava a palavra. É por isso que você está numa célula. E dentro dessa célula você está vendo ali, não é um pastor, entre aspas, profissional dirigindo a célula.
é um irmão igual você, comedor de feijão, que passou como feijão também. Muitas vezes o pessoal acha que o pastor é feito de um material diferente. Aí ele não é bem assim, querido. Mas você tem que guardar essa verdade na sua vida. Sabe por quê? O evangelismo não é uma tarefa. Não é uma situação pontual. Tem que se transformar num estilo de vida. Se isso não for a marca, sua marca, o seu estilo de vida, a evangelização. O desafio de evangelizar assusta algumas pessoas. Talvez pela timidez, a falta de conhecimento, o receio de ser ridicularizado. São aqueles fatores que muitas vezes inibem os crentes assim de serem fiéis na evangelização. Mas quando você percebe a tarefa de evangelizar, deveria ser o mais natural, o mais espontâneo no comportamento de um crente. E a vontade de Deus é que a evangelização se torne o quê? Algo assim, um estilo de vida. Aonde você for, você está ali para estender o reino de Deus. Se você pergunta a alguém, onde você trabalha? Aí ele diz, eu trabalho naquele lugar. E se você perguntar, por que você trabalha? Ele diz, eu trabalho para ganhar dinheiro. Para que você quer dinheiro? Para pagar as contas. Para que você vai pagar as contas? Para eu ter comida e ter uma vida saudável. Para que você quer ter uma vida saudável? Para trabalhar. Será que a vida é esse círculo? Você trabalha, no local onde você está ali para evangelizar. Não é que na hora lá do seu trabalho você vai sair com a Bíblia aberta, não é assim. Mas ali você tem contatos, ali você tem companheiros, ali você tem pessoas que precisam do Senhor. Sabe, a evangelização, ela tem que se transformar realmente nesse estilo de vida. Quando Jesus Cristo disse lá, em Marcos 16, verso 15, vamos para lá de novo. Marcos 16, 15, ele disse assim, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Vamos falar de novo? Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Outra vez. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Ele estava dando uma sugestão ou uma ordem? Era um pedido ou um mandamento? Mandamento. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Mas ele estava também esperando que ela se cumprisse assim tão espontaneamente em nossas vidas, esse mandamento do Senhor. Tem pessoas que estudam tanto grego e eles trazem alguns insights tão bonitos, dizendo assim que o tempo usado no grego para o verbo ir, aqui, traz aquela ideia de continuidade. O texto poderia ser mais bem traduzido assim, indo por todo o mundo, pregue o evangelho a todos. Vamos falar? Indo por todo o mundo, pregai o evangelho a todos. Outra vez? Indo por todo o mundo, pregai o evangelho a todos. Muda alguma coisa? Muda tudo. Jesus está dizendo que enquanto caminhamos, enquanto nos divertimos, enquanto trabalhamos, enfim, enquanto cuidamos de nossa vida, nós devemos o quê? Anunciar o evangelho, anunciar a salvação. Aqui não se trata necessariamente de uma tarefa formal, ou de um chamado assim específico para ir a determinado lugar, ainda que alguns vão ter um chamado do Senhor para ir para um determinado lugar específico na terra, mas da responsabilidade de pregar onde quer que estejamos. No dia que você estiver no gabinete da Dilma, você está lá para quê? Para pregar para ela.
Na hora que você estiver diante lá, daquele caixa lá do SPC, você está ali diante dele para quê? Para falar só da sua dívida? Não. É para pagar a sua dívida espiritual com aquele que está ali, que precisa do Senhor. Indo. A evangelização, ela tem que ser esse estilo de vida, de uma forma tão clara. O que significa a palavra evangelho? Literalmente a palavra evangelho significa boas novas. Logo que evangelizar é transmitir as boas novas da salvação. O homem, se você não compreender isso, que ele está irremediavelmente perdido. O seu destino é a morte eterna, o inferno. Mas que Jesus Cristo veio e ofereceu o seu sangue para o resgate dos pecadores. A grande notícia da cruz é que há perdão, vida eterna para todo aquele que nele crê. É esta mensagem que o Pai espera que eu, você, todos nós possamos transmitir a todos os homens. E estas verdades, nós fomos incumbidos de levar o quê? Esse conhecimento a toda a terra. Mas nós precisamos de uma coisa. Nós somos movidos e temos que ser movidos por uma coisa chamada o quê? Compaixão. Queridos, a grande motivação para pregarmos o Evangelho deve vir da cruz de Jesus. O amor de Deus foi revelado a nós e nos alcançou. Temos o conhecimento da verdade e nós sabemos quão perdido nós estamos. Isso deve mover o nosso coração em direção àquelas pessoas que ainda não foram alcançadas pela mensagem, pelo amor do Senhor. 2 Coríntios, capítulo 5, olha o versículo de número 14. 2 Coríntios, capítulo 5, o verso 14, diz assim: pois o amor de Cristo nos constrange. Julgando nós isto, morreu por todos, logo todos morreram. O amor dele nos constrange. Quando você contempla a realidade da cruz, o amor dele. Quando nós falamos, João 3,16, vamos dizer juntos: porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Não existe e nunca vai existir expressão maior de amor do que essa revelada ali na cruz. Por isso a palavra diz: o amor de Cristo nos constrange. E quando nós olhamos para as pessoas sem Deus, nós precisamos ter a mesma visão que Jesus teve delas. Quando lemos em Mateus capítulo 9, o verso de número 36, observe como que Jesus olhava as pessoas. Mateus 9, o verso 36, diz assim a Escritura: vendo as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas, exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Ovelhas sem pastor, perdidas, caminhando para o abismo. As vidas sendo destruídas pelo pecado, a infelicidade, o vazio no coração, a ignorância espiritual. Isso tudo deve comover o nosso coração, irmãos. Nosso combustível para a evangelização é um só: é o amor de Deus. É o amor de Deus. O amor dele nos constrange. A pior coisa que você pode experimentar na face da terra é você ir no sepultamento de alguém que você teve a oportunidade de falar com essa pessoa do Evangelho e não falou, e ela morreu, se perdeu. É aquele vizinho de cima, o vizinho do lado, é o colega da escola,
No momento quando você veio para o Senhor, sua vida não é mais sua. Você foi comprado. Todas as vezes que você entrega os dízimos ao Senhor, você está afirmando isso: Senhor, eu sou teu. E tudo que Ele quer é que você tenha os olhos de Jesus aqui na terra. Paulo dizia: não sou eu mais quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. Olhar as pessoas com o olhar de Jesus. Olhar um assassino com o olhar de Jesus. Olhar as prostitutas com o olhar de Jesus. Olhar a compaixão. A compaixão. A compaixão. Esse dia global de evangelização é apenas uma mobilização, se pudermos falar assim, de uma sinergia de toda a igreja saindo ao campo ao mesmo tempo. Mas é algo que tem que acontecer todos os dias. Nós temos de ter a necessidade de sair em busca do perdido. Nós temos que ter essa necessidade. O Senhor tem nos mandado pregar, indo, mas Ele não nos isenta da responsabilidade de tomarmos iniciativas, no sentido de nós nos aproximarmos dos perdidos. Ele quer que nos interessemos, que façamos o ganhar a nossa prioridade na vida. Nós vivemos para isso, para estender o reino de Deus. O reino de Deus não é um reino territorial, não é espichar o Brasil mais para lá ou mais para cá. É gente. A paixão de Deus é gente, sabe? A paixão de Deus é gente. A nossa paixão é gente, 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 gente. Nossa paixão é gente. É gente que nós temos que apontar o caminho, pregar, levar, anunciar. Temos que sair de uma forma assim tão grande. E temos que ter essa compreensão. Muitas vezes pessoas chegam assim, cheias de argumentos, Por que temos que fazer isso? Por causa da urgência da salvação. Nós não sabemos quando virá a morte de alguém. E nós precisamos nos apressar em evangelizar a todos, antes que seja tarde. Não, pastor, olha, domingo que vem, aquele meu vizinho eu vou trazer para a igreja. Esse vizinho, quem sabe ele mora amanhã. Essa urgência tem que tomar conta da sua vida de uma forma assim, muito grande, muito grande. Mas temos que evangelizar também, porque a necessidade de frutificar todo o tempo. Porque nós fomos chamados, salvos para frutificar. E a falta de frutos em nossa vida pode nos levar a ser rejeitados pelo Senhor. Olha como está escrito em João capítulo 15. João capítulo 15, o versículo 2. João capítulo 15, o versículo 2, ele diz assim: todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Não deixe de ser cortado pelo Senhor. Deixe de ser limpo. A maior alegria que você tem, não existe essa. É de você levar outros ao Senhor. Mas caminhe na dependência do Espírito Santo. O desafio de conquistar vidas para Jesus deve ser desempenhado sobre aquela completa dependência do Espírito Santo. Por quê? É o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo que conhece aquele coração. Quando abordamos alguém, precisamos confiar na direção do Espírito Santo para tocar nos pontos que levarão essa pessoa a dar atenção ao que temos para apresentar para ela. Quanto mais estivermos sintonizados com o Espírito Santo, mais eficazes serão os nossos argumentos. Você não vai na sua própria força. O Espírito Santo vai começar a te revelar. O Espírito Santo vai trazer palavras para você. Ele disse: abre a tua boca, eu te encherei.
A evangelização, você começa. Eu lembro que quando eu me converti, eu não conhecia muito. E muitas vezes tinha que expulsar demônio, e dizia assim, tem que expulsar com a palavra. E eu pegava a Bíblia e batia em cima, sai, e batia na pessoa. Mas eu não tinha o entendimento, eu tinha o quê? Eu tinha o coração amando o Senhor. Eu achava que bater com a palavra o demônio ia sair. Depois eu vim aprender que não é assim, que a palavra é o poder da palavra, não é o livro sendo batido na pessoa. Hoje, quando eu expulso demônio, eu não bato mais assim. Mas eu falo, uso a palavra, sai, em nome de Jesus. Assim também, querido, o que você tem que fazer, você vai depender do Espírito Santo. Ele vai colocar as palavras na sua boca. E de repente você vai falar assim, gente, as palavras começam a jorrar, porque elas estão mescladas com o amor do Senhor. Mas agora a evangelização, você nunca pode negligenciar a oração. A evangelização, você deve ganhar as pessoas primeiro no mundo espiritual. Sabe, lá em cima, a Bíblia diz em 2 Coríntios, capítulo 4, aliás. 2 Coríntios 4:4. 2 Coríntios, capítulo 4, o versículo de número 4, diz assim, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Quem é o Deus deste século? Satanás. E ele cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Você ganha a evangelização na oração. Seja amanhã ou hoje à tarde, quando você ora, Senhor, eu quero ser esse instrumento em Tuas mãos, Senhor. Aquelas pessoas que estarão diante de mim, conceda-me graça, a revelação, para poder trazer a Tua palavra, Senhor, de uma forma clara. Usa a minha vida, Senhor. Você vai ser usado pelo Senhor. Você ganha no mundo espiritual. O Deus deste século cegou o entendimento das pessoas. Cegou. Para que não resplandeça nelas o quê? A luz do Evangelho. Mas quando você vai na força, na unção do Espírito Santo, Ele vai te trazer graça, sabedoria. E essa palavra vai desatar o que estava amarrando. Você tem que ter esse nível que Satanás vai fazer de tudo para impedir que essa pessoa venha para o reino. Quando você lê o que Jesus falou a respeito dessa realidade, em Lucas, capítulo 11, versos 21 e 22. Lucas, capítulo 11, verso 21 e 22, diz assim, quando o valente bem armado guarda a sua própria casa, ficam em segurança todos os seus bens. O valente aqui, aquele demônio que está ali, sobrevindo, porém, um mais valente do que ele. Quem é esse mais valente? Jesus. Vence-o, tira-lhe a armadura em que confiava e divide o quê? Os despojos. Você vai nessa força, na oração. A tarefa de evangelizar e ganhar vidas para o Senhor tem que ser precedida pela oração. Se não houver, querida, intercessão, batalha espiritual em favor daqueles que queremos abordar com o Evangelho, poucos frutos nós vamos colher. Então esteja preparado. Ah, mas sábado então eu vou fazer. Não, querido, é hoje mesmo. Quem sabe você vai para o restaurante hoje, aquela pessoa que está ali na outra mesa, tudo que ele está precisando comer, não é aquela picanha não, ele precisa ter a graça de ser salvo pelo Senhor. Ou seja, alguém definiu a evangelização, dizendo que a evangelização é isso, é um mendigo, dizendo para outro mendigo, onde ele achou o pão. É dar o seu testemunho, é contar para ele. Mas agora você precisa usar uma isca adequada, porque Jesus disse que nós seríamos o quê? Pescadores de homens. Você não vai pescar
só com um anzol. Joga um anzol. Na ponta do anzol tem que ter o quê? Uma isca. Uma isca. Cada peixe é diferente a isca. E o Espírito Santo vai mostrar para você de uma forma assim, clara. Você vai usar a isca adequada, mais atraente possível, para você apresentar a verdade dentro de um contexto que interesse a pessoa. Jesus fez isso repetidas vezes. Com a mulher samaritana que estava junto do poço, Jesus não perguntou para ela assim, eu quero um pedaço de pão. Ele pediu o quê? Água. A mulher tinha ido buscar o quê? Água. E Jesus tomou aquele contexto para evangelizá-la. Quando ele vai chamar Pedro para segui-lo, qual que era a profissão de Pedro? Pescador. Aí Jesus falou, jogue a rede. E eles jogaram a rede veio cheia de peixe. E eles ficaram impressionados. Olha, esse homem conhece de pescaria. Então quebrou o coração. Agora, sua experiência com Deus é uma chave. Não há nada que possa falar mais do que a experiência. Há uma frase tão comum que diz assim, contra fatos não há argumentos. Queridos, para sermos ganhadores de almas, não precisamos ter grande conhecimento bíblico. Ainda que nós aqui em Lagoinha estudamos muito a Bíblia, muito mesmo. Mas se você tiver uma experiência com Deus e uma experiência para você contar, se o Evangelho mudou a sua vida, você já tem tudo o que você precisa para evangelizar. Basta contar o que Ele fez em você e como Ele fez. Isso vai ser suficiente para despertar nele aquele desejo dele se aproximar de Deus. Vamos nos colocar em pé nesse instante. Põe sua Bíblia sobre seu banco agora por um instante. O coral vai entoar um hino, mas eu queria que você fizesse algo. Dê a mão ao irmão que está aí ao seu lado. A reunião vai terminar pertinho de meio-dia ou meio-dia e pouco. Não tenha pressa nenhuma. Não tenha pressa. Não tenha. Nessa manhã o Senhor trouxe você aqui. Porque Deus não conhece. Deus não tem um plano B. Ele não conhece outra maneira de evangelizar a terra, a não ser através daquelas pessoas que um dia experimentaram a salvação. Você experimentou a salvação. Nesses dias, nós temos orado por 3 pessoas. Clamado, chorado, invocando o nome delas. Estamos terminando o mês de maio, que é o mês da aproximação. Use essa tarde. Eu não tenho tempo. A melhor definição de tempo que eu já ouvi até hoje foi essa. Tempo é uma questão de preferência. Quando uma pessoa diz eu não tenho tempo, ela diz eu não prefiro. Você pode estar muito ocupado. Muito. Mas se alguém falar com você assim, olha, ali na rua, todos que chegam estão recebendo uma barra de ouro de 10 quilos. Ele vai arranjar o que? Tempo para receber uma barra de ouro de 10 quilos. Tempo é uma questão de preferência. Quando alguém diz eu não tenho tempo, ele está dizendo eu não prefiro. A palavra diz que aqueles que há muito ensinaram a justiça brilharão sempre e eternamente. Deus não conhece outra maneira de evangelizar o mundo, aquele seu amigo, a não ser através de você, aquele vizinho através de você, é através da sua vida. Feche os seus olhos, escute essa mensagem que o coral vai entoar agora, e nós vamos orar. Aqui
É essa resposta que devemos dizer. Quanto a mim e ao meu lar, vamos servir ao Senhor. Coloque suas duas mãos sobre seu peito. Feche seus olhos. Só o Espírito Santo movendo em nosso meio. Ó Espírito Santo, Tu és aquele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Espírito Santo, que nesta hora Tu possas trazer a cada coração a expressão do Teu querer e da Tua vontade. Venha convencer nesta manhã, com seus olhos fechados. Vamos nos identificar com os que estão aqui e que milhões que podem estar nos assistindo agora. Ore comigo dizendo assim, nos identificando. Diga: Senhor Jesus, eu sei que Tu estás aqui e que o Senhor me ama. Eu reconheço que eu sou um pecador. Eu preciso do Senhor. Eu não consigo salvar a mim mesmo. Mas nesta hora, arrependido, eu abro meu coração e eu te peço: Jesus, entra agora na minha vida. Eu te recebo como meu Senhor e meu Salvador. E eu, Jesus, que andei contigo, mas me desviei, agora eu volto na certeza do Teu perdão. Continue com seus olhos fechados, toda a igreja orando. E eu quero fazer uma oração agora sozinho por você. Você não vai repetir esta oração, mas eu quero orar por você. Por você que pela primeira vez orou dizendo: Jesus, entra na minha vida. Jesus, eu te recebo como meu Senhor e Salvador. Ou você que um dia andou nos caminhos dele e se afastou e hoje volta para ele, eu quero orar por você. Você que se reconcilia com ele. Ou você que hoje toma Jesus, a sua salvação. Por você eu quero orar. Enquanto todos estão com os olhos fechados, intercedendo, eu quero orar só por você. Você que hoje toma Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, se convertendo. Ou você que se volta aos caminhos dele, peço então o sinal da sua parte, que você levante uma das suas mãos no seu lugar. Pode levantar sem constrangimento algum. Levante bem alto a sua mão. Aquele moço lá atrás, na última galeria lá, levante bem alto a sua mão. Você que hoje entrega a sua vida a Jesus. Você que se reconcilia com Ele, erga mais alto que você puder a sua mão. Eu estou vendo essas mãos erguidas. Pode levantar a sua mão sem constrangimento. Isto. Vamos abrir os olhos agora. Eu vou pedir que todos estejam em pé nesse instante. Eu vou pedir que você que levantou a sua mão, desde aquele lá na última galeria, aqui embaixo, deixe o seu lugar e venha até aqui. Eu quero orar por você aqui agora. A igreja estenda as duas mãos agora. Comece a orar. Comece a falar com a pessoa que está aí ao seu lado. Pergunte para ela como está a sua vida com Deus. Como está a sua vida com Deus? Como está a sua vida com Deus? Deixe o seu lugar e venha. Esse é o momento do céu. Procure, meu irmão, ser esse ganhador de almas agora. Perto de você tem alguém que precisa de Jesus. Perto de você tem alguém que precisa de Jesus. Perto de você tem alguém que precisa voltar para Jesus. Perto de você tem alguém que precisa desse toque seu. Olhe para a pessoa que está ao seu lado. Pergunte para ela: você já tem certeza da sua salvação? Você tem certeza que se seu coração parar agora, você está salvo? Talvez você esteja dizendo: pastor, semana que vem, minha hora ainda vai chegar. A Bíblia diz hoje: se ouvirdes a minha voz, não endureçais o vosso coração. Você aí na sua casa, ou onde você está nos assistindo, esse é o momento de Deus para a sua vida. É o momento de você falar também: Jesus, entra na minha vida. Ele vai entrar, nunca mais vai sair. Ninguém te ama mais do que Ele. Ninguém se importa com você mais do que Ele. Nós estamos aqui porque nos importamos com você, porque Ele importa.
Ele te ama. Tudo que você tem que fazer para ser salvo é apenas dizer: Jesus, entra na minha vida, entra agora na minha vida. Ele vai entrar, nunca mais vai sair. Você vai ser salvo, perdoado. Ou você que andou nos caminhos dele e se afastou, é a hora de você voltar. Faça isto hoje. Eu quero ir mais alto, preciso ir bem mais alto. Leva-me ao teu grande amor. Vamos estender nossas mãos. Pai, em nome de Jesus, estas vidas se prostram no teu altar, reconhecendo no Senhor o Salvador delas. E quebramos, ó Pai, todo o poder das trevas, ligamos estes corações com o teu coração, para que a partir de hoje possam viver como filhos, amados, queridos e perdoados pelo Senhor, em teu precioso nome. Amém.